Boa noite, amadas de Cristo. Saúdo a todas as irmãs com a paz do Senhor. Espero que estejam todas bem. E eu queria falar um pouquinho sobre mim, quero me apresentar para vocês. Me chamo Leila Rejane, tenho 44 anos, fui consagrada missionária pela graça de Deus, para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus Altíssimo. E eu amo fazer a obra do Senhor. Se tem algo que eu amo, é fazer a obra. Sou aqui de Brasília, né? Moro aqui já há um tempo. Sou do Piauí. Nasci no Piauí, mas vim para Brasília já tem quase 30 anos. Então, na verdade, eu só nasci lá e fui criada em outros lugares, né? Porque meu pai era meio nômade, então a gente andava muito em algumas cidades. Moramos em quase todos os lugares do Brasil. E essa é um pouquinho da minha história. Quero compartilhar aqui com as irmãs algo que eu passei há 4 anos atrás, né? Eu vou falar da dor e do testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida e através da minha vida. Amadas, nós sabemos que perder um ente querido, perder alguém que nós amamos, não é fácil. Embora nós conheçamos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor dá a vida e o Senhor tira, né? E eu sempre falava assim, conversava com a minha filha, eu não tenho estrutura nenhuma para perder ninguém da minha família. Eu não tenho estrutura nenhuma para perder ninguém, então eu sempre pedia para o Senhor para que não levasse nenhum deles. E aí, há 4 anos atrás, o Senhor recolheu o meu irmão mais velho. Foi aí onde eu passei por um momento de muita dor mesmo. Ele tinha 41 anos, ele passou mal. Eu estava no culto no domingo, e aí, sabe quando você está no culto, mas tem alguma coisa no seu coração que tá ali dizendo que algo não está certo? Você tá ali recebendo a palavra, mas parece que tá faltando algo, e eu não consigo nem explicar para as irmãs, mas era algo mais ou menos nesse sentido. E aí eu vim para minha casa, estava deitando para dormir e recebi uma ligação dizendo que ele estava no hospital, que tinha passado mal. Mas eu nunca imaginei, irmãs, que ele iria ter um infarto, né? E naquela noite o meu irmão teve um infarto, teve uma parada cardíaca. Nesse dia ele levou um susto na casa dele, ele abriu o portão para tirar o carro, né? E o cachorro do vizinho acabou entrando dentro da casa dele e abocanhou o cachorrinho da minha sobrinha, um cachorro que na época era pequenininho. E aí eles lutaram muito para tirar o cachorrinho da boca de um pitbull. E foi ali onde o meu irmão passou, provavelmente por esse estresse muito grande. E nós não sabíamos que ele tinha problema de coração, porque até então ele nunca havia demonstrado nenhum sinal, né? Que tinha essa doença, né? Que havia uma necessidade de se cuidar, enfim. E aí, amadas, eu cheguei lá no hospital em torno de 11 horas da noite. E meu irmão mora numa cidade aqui próxima a mim de Brasília. Na verdade, ele mora no Goiás, mas fica próximo aqui a minha cidade, onde eu moro, né? E aí, até chegar lá, quando a gente estava chegando já próximo à cidade, Deus falou ao meu coração que ele não estava mais aqui. E lógico que eu não quis aceitar, né? Naquela hora eu falei, não, isso não é Deus fala, não, isso é coisa do meu coração. E aí chegamos no hospital e naquela ansiedade, saber o que estava acontecendo, né? E aí até que o médico, ninguém vinha falar com a gente, o hospital inteiro parou por conta dele. E aí ele veio a óbito. E aí eles chamaram a minha cunhada e eu, claro, entrei com ela desmaiou dentro do hospital. E eu tive que providenciar tudo, eu tive que receber essa notícia do médico. E havia mais ou menos um mês que a minha mãe tinha perdido um irmão dela de acidente lá no Nordeste, no Piauí. Ele caiu e de uma moto, numa ponte, veio a falecer. E aí vocês imaginam como que fica a minha cabeça para engolir, né, para digerir essa situação e ainda ter que falar para os meus pais. E amadas, foi um dia muito difícil. Muito
muito difícil mesmo, muito difícil. Mas o Senhor, Ele me preparou para esse momento de dor. O Senhor me preparou de uma forma como eu nunca imaginei. O Senhor colocou uma força dentro de mim e uma habilidade para falar, né, para os meus pais, porque eu tive que dar notícia para minha mãe e para o meu pai. E naquela noite, imediatamente, eu liguei para os meus pastores, liguei para a pastora da minha mãe, porque na época congregávamos em igrejas diferentes. E aí, todo mundo se preparou, viemos aqui para casa e eu tive que dar notícia para minha mãe. Você imagina, meu irmão com 40 anos, nunca que minha mãe ia imaginar uma coisa dessa, nunca que nós iríamos imaginar uma coisa dessa. E aí, amadas, de lá pra cá, minha mãe nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Minha mãe entrou em depressão, né? Porque a fase do luto é uma fase muito difícil. E às vezes nós somos hipócritas quando nós falamos, quando alguém vem com uma notícia muito ruim pra nós de dor, né? Nós falamos, eu sei o que você tá passando. Mas, amada, nós não sabemos. Nós imaginamos. Mas saber, só quem sabe é quem passa pela dor. É quem tá sofrendo ali. Né? A Bíblia diz que eu tenho que me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E nós choramos sim a dor do nosso irmão. Mas saber o que o nosso irmão está passando, só ele sabe. Nós não temos essa capacidade. Só ela e Deus sabem. Né? E aí, amados, depois de tanta luta, de passar por esse momento tão difícil, vendo a minha mãe sofrer, vendo a minha mãe num luto terrível, né? Porque a Bíblia diz que, a palavra do Senhor diz que o Senhor colocou espírito de eternidade em nós quando Ele criou as nossas vidas. Quando Deus sopra ali sobre a vida de Adão, o sopro de vida, ali só Ele pode tirar. Então a vida quem dá é Ele, quem tira é Ele. E nesse momento de dor, minha mãe teve muita depressão, ela entrou em depressão, teve que tomar medicamento. Né? E aí foi para medicina, foi para psiquiatra. E hoje, graças a Deus, ela já conseguiu melhorar. Depois de muita oração para que ela viesse ser liberta desse luto. Porque o luto ele também tem um fim. Mas tem pessoas que não conseguem, né? E para quem sabe qual é a dor de perder um filho aqui, quem tá no grupo e entende essa dor vai saber do que eu estou falando. Querida, eu acho que não existe uma dor pior do que a dor da perda de um filho. Sabemos que o Senhor é que recolheu ele. O Senhor poupou a vida dele. E Deus sabe o porquê. Deus sabe por que ele tinha que levar ele. Mas eu quero dizer para vocês que, segundo a medicina, segundo os psicólogos, né? O luto, ele passa por 5 fases. A fase da negação, a fase da raiva, porque naquele momento você pode até pecar contra Deus, porque existe uma raiva dentro de você por não aceitar a morte, né? Barganha e também depressão e aceitação. Porque a parte da aceitação, amadas, é a parte mais difícil. E aí, eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque eu imaginava que eu não ia ter estrutura para passar por tudo aquilo. E o Senhor, Ele me revestiu de uma força, de uma autoridade que vem dEle. De uma paz, mesmo em momento de dor, de muita tristeza. Porque a tristeza, queridos, ela dói aqui na alma. Ela dói no peito. É uma dor que só o Senhor pode tirar. E eu senti muita dor, mas eu também senti muita presença de Deus. Eu senti muito cuidado de Deus com a minha vida. Como o Senhor cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, que eram muito apegados a Ele. Meu irmão, ele era 1 ano mais velho do que eu. E agora tem 4 anos que ele faleceu, né? E Deus aos poucos foi tratando, foi curando as dores, foi amenizando. E hoje nós entendemos por que o Senhor recolheu a vida dele. Porque em meio a tantas dificuldades, querido, mesmo ele era empreendedor. Deus poupou a vida dele de tantas coisas que ele ia passar agora, nesse momento aí de pandemia, né, que todo mundo tem passado por momentos muito desafiadores.
E o Senhor poupou a vida do meu irmão, guardado por Deus. E eu quero louvar a Deus. Louvar a Deus pela força que Ele me deu, pelo bálsamo, pelo amor que Ele derramou sobre a minha vida. Sobre a força que Ele me deu para cuidar de todos aqui. Porque eu tive que providenciar tudo, né? Mas aí nós vamos falar um pouco de vida, né? Eu queria compartilhar com as irmãs a palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, onde o Senhor diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Ou seja, não haverá mais morte, porque o Senhor nos deu o Espírito da eternidade e nós iremos morar com Ele lá no céu. Essa é a nossa maior alegria, essa é a maior felicidade que nós temos, é saber que nós iremos morar com o Senhor e que a nossa morada não é aqui. Por mais que doa, todos nós vamos passar por esse momento de luto. Seja de um amigo, seja de alguém da família, seja nós quando partirmos, né? Mas o Senhor, Ele nos prometeu que nós iremos morar nas regiões celestiais. E é lá que o Senhor nos espera. É lá que o Senhor espera a mim e a você. Que Deus abençoe as irmãs. Continue firme e lembre-se que o Senhor cuida de todas as coisas.